Josi vai contar um pouquinho para a gente como é que é do plantio ao cliente, como é que é da árvore ao cliente, é isso? Da árvore ao cliente. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, poder compartilhar o case da Suzano. Especial agradecimento ao Francisco, ao Ari e todo o corpo de conselheiros do Instituto Brasil Digital, que é incrível o trabalho que é feito de forma voluntária, ao longo de todo o tempo. Parabéns por todo esse trabalho. Antes de falar um pouquinho de mim ou da área, eu gostaria de apresentar a Suzano na sua amplitude. Se puder compartilhar o vídeo da Suzano. 100 anos. A Suzano é a maior produtora mundial de celulose e uma das maiores fabricantes de papéis na América Latina. Cultivamos árvores e transformamos essa matéria-prima renovável em produtos que chegam a mais de 2 bilhões de pessoas, como papel higiênico e papéis para embalagens. A sustentabilidade está integrada à nossa estratégia de negócio, e isso se reflete em nossas 15 metas de longo prazo, como o combate à crise climática e a conservação da biodiversidade. Suzano, nós plantamos o futuro. Muito bem. Compartilhando aqui com vocês, bom, eu sou responsável pela diretoria que nós denominamos de Digital Tech na Suzano, e é muito bacana ter ouvido os dois primeiros temas para a gente ver como que a gente tem similaridade, dos desafios que a gente enfrenta nas empresas. Não sei se está dando eco para vocês, não? Aqui ouvindo parece que, aqui. Na Suzano, o movimento de transformação digital ele começou em 2019, como muitas outras empresas que criaram quase que uma estrutura paralela para trabalhar com as competências de transformação, que são muito mais tecnologias relacionadas à parte de análise de dados, toda a parte de ciência, os LLMs e toda a cadeia de automação. Isso aconteceu durante um período, mas muito rapidamente a liderança viu que, para que a gente pudesse escalar e tivesse isso de uma forma orquestrada na companhia, é que nós unificamos as competências. Então, hoje, todas as competências de inovação aberta, esse trabalho com o ecossistema das startups, as tecnologias relacionadas à transformação digital e as competências tradicionais da área de TI, de tecnologia da informação, elas estão unificadas e elas estão debaixo da minha liderança. É assim que nós fazemos, de forma coordenada, toda a definição da estratégia digital, numa parceria muito forte com as lideranças. Foi legal ouvir a Andrea falando, ou seja, dessa presença. Não é a área de tecnologia que direciona o negócio, mas sim ter profissionais com conhecimento dentro da área de tecnologia, que tem um bom balanço entre conhecimento técnico e dos processos de negócio, e nessa parceria, uma visão clara da estratégia, é que a gente conseguiu, ao longo desses anos, traçar um plano e executar ele de uma forma muito disciplinada. Aliás, essa é uma característica muito forte na Suzano, uma companhia que esse ano fez 101 anos e numa curva de crescimento constante, não seria diferente. Não sei se muitos de vocês conhecem ao longo do tempo, mas nos anos 50, 60, foi esse inconformismo e vontade de fazer diferente que fez com que nós desenvolvêssemos a tecnologia de produção de celulose a partir do eucalipto. E, com isso, ganhamos produtividade e um posicionamento de liderança no mercado internacional. Somos líderes de produção de celulose e, ao longo do tempo, hoje líderes no mercado da América Latina de papel, e estamos num processo muito forte na parte de higiene com bens e consumos, principalmente agora com a própria parceria com a Kimberly-Clark na criação da Joy Venture. Então, esse inconformismo e essa conexão com a inovação, ela está realmente no DNA da companhia. E a área da Digital Tech, ela tem essa função principal de orquestração da estratégia, a definição de quais seriam as tecnologias e a parceria com a área de negócio, quais são as prioridades a serem implementadas.
essa disciplina, ao longo do tempo, nos levou hoje a eu diria, um portfólio, né, uma cobertura, uma abrangência bastante forte na companhia, em todos os processos de negócio. E, com isso, nós podemos ver aqui, ou seja, o quanto, quando a gente olha, né, as tecnologias, da forma como ela é demonstrada, né, pelo Instituto, a nossa cobertura. Então, nós temos 12 das 15 tecnologias habilitadoras. E isso faz com que a gente consiga realmente conectar todos os elos da nossa cadeia, quando a gente fala da árvore ao cliente. Porque não é somente uma única tecnologia que faz a diferença, mas quando você consegue utilizar o melhor de todas as tecnologias e você faz a convergência. Então, ao longo do tempo, as diferentes tecnologias vêm evoluindo e nós temos tido bastante sucesso em como conectá-las. Então, quando a gente olha na parte... Eu vou começar pelo outro lado, né? Ou seja, porque todo mundo está falando da inteligência artificial. Plugar a inteligência artificial e vender serviços é ótimo, mas quando você tem toda uma base, né? Você tem dados muito estruturados, você tem interfaces muito estruturadas, você tem processos, padrões e procedimentos. Pluga a inteligência artificial, o agente, ele aprende com todos esses dados e ele realmente performa. Pluga a inteligência artificial em um ambiente que não tem isso, você só vai ter alucinação ou você vai ter, sim, algumas ferramentas que buscam, que proporcionam a produtividade do indivíduo. Nem sempre a produtividade do indivíduo, capacidade de produzir textos ou resumir, você consegue ver traduzido em benefícios reais e tangíveis para a companhia. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa convergência. Então, um olhar muito forte, quando a gente olha, principalmente a nossa indústria, né, que é muito parecida com indústrias químicas, né, onde você precisa ter uma planta muito estável, né, garantir esse balanço, ter muito os pontos onde faz a diferença, a gente ter robótica dentro da indústria. Mas, quando a gente fala da floresta, estou aqui com um líder da área florestal, quando a gente pensa na abrangência que nós temos na Suzano, ou seja, hoje nós temos 1,7 milhões de hectares, que a gente chama das nossas fazendas, né? Então, onde a gente cultiva as nossas árvores. Mas nós também temos que cuidar de 1,2 milhões de hectares de matas nativas. Você só consegue fazer isso com muita tecnologia. Então, os drones têm um papel fundamental dentro de toda essa parte para você poder fazer o acompanhamento do que está acontecendo. Câmeras inteligentes é o que nos ajudou e evitou muitas situações nesse momento de seca que nós vivemos nos últimos meses, onde nós evitamos, nas nossas florestas, incêndios com câmeras inteligentes, processando imagens, onde a gente conseguiu realmente atuar antes que ocorresse. Sem conectividade nas nossas fazendas, seria impossível você conseguir ter essas informações e poder atuar em tempo real. Então, o próprio avanço, né, utilizando todas as tecnologias, e mais recente, com a Starlink, isso nos deu um poderio de cobertura muito grande. Uma estratégia muito bem definida de data lake, mas com olhar também em gestão do custo desses dados armazenados. Eu vejo muitas empresas simplesmente jogando tudo para a nuvem e não tendo uma boa gestão desses dados, né? Dado e processamento em nuvem, todos nós sabemos que ele custa é um valor significativo se não for feita uma boa gestão. Então, realidades digitais temos também, mas a gente focou principalmente em alguns processos muito críticos, a gente precisa de simulação, e principalmente em treinamentos que a gente pudesse replicar em larga escala. Cibersegurança, acho que não sei qual dos meus colegas falou, a TI não tem muito como evitar, mas nós podemos dar políticas, né? Não é todo mundo traga o seu inteligência artificial, porque quando a gente pensa numa companhia, isso é um risco, né?
um app ou uma inteligência artificial todos os dias multiplicadas, ele também representa risco para o nosso ecossistema, né? Introdução de códigos maliciosos. Então, nós temos uma política muito clara. Nós temos quais são os aplicativos, como utilizá-los, e, sim, a área de tecnologia utiliza inteligência artificial também para fazer gestão de cyber na companhia. Ou seja, saindo dos códigos ali pré-definidos, dos ransoms, mas aprendendo como que arquivos se comportam, se conectando com a nossa rede. Por exemplo, a gente consegue prevenir e evitar, né, grandes avanços de maliciosos. E aí, sim, a gente olha e vê o seguinte, olha, tem muita inteligência artificial embarcada em todo o nosso processo. Vou abrir ali o nosso mapa, né, de produtos digitais, mas inteligência artificial, a forma como nós vemos, para nós, tem a inteligência tradicional, né, que são os LLMs, nós já usamos há muito tempo na companhia. Eles estão bastante focados em fazer todos os nossos modelos, né, o melhor consumo de químicos nos nossos equipamentos, a melhor combinação que clone para aquelas características do solo, como que eu faço uma otimização de geração de energia aplicando o vapor, então eu consigo ter um melhor balanço de consumo realmente de energia. Então, nós temos muita inteligência artificial aplicada. Mas, sim, no segundo semestre de 2023, com o avanço da IA generativa, nós nos propusemos, e é sempre assim que a gente faz, de uma forma muito cadenciada, com um foco muito grande de qual é o valor que a gente quer extrair. Nós fizemos 3 cases dentro da companhia no final de 2023, utilizando a generativa. Tem valor utilizar um copiloto? Vamos sair fora do copiloto tradicional, que só ajuda a Josi a traduzir, fazer os e-mails. Então, cada um aqui hoje já faz o seu trabalho de forma diferente, né, Laura? Então, eu já não consigo responder os meus e-mails sem uma ajudinha ali do meu copiloto, fazer um resumo sem o meu LLM. Mas e o nosso operador de máquina? Ele pode utilizar? E como ele utiliza? Então, nós criamos o nosso assistente, não vou usar mais o nosso codinome interno, né? Mas nós temos a nossa assistente virtual, por exemplo, de uma etapa fundamental da nossa planta, que é a entrada, né? Onde a gente faz o cozimento, né, da madeira, e, a partir dali, a gente gera e dá cadência na planta. A nossa assistente virtual, ela lê dados de processo em tempo real, ela joga pelo Teams, o operador chama a nossa assistente e pergunta para ela que ela tem como deixar aquele equipamento dentro de uma normalidade. E ele pergunta, olha, a essa temperatura, quais são as opções que eu tenho? Ela combina dados de processo com os manuais. Não sei se vocês já viram um manual de equipamento desse, né, dos dealers. São pequenos calhamaços que ele passa por treinamentos, claro, mas é difícil uma pessoa manter tudo isso na sua cabeça. Mas nossa copiloto tem. Ela associa e traz para ele, olha, nessas condições, o melhor setup para ajustar essa máquina para voltar à normalidade é XPTO. Ela poderia já fazer o setup direto, que acreditamos que esse será o futuro, mas precisamos garantir que ela está muito bem treinada. Então, tem copilotos como esse aplicado em industrial, mas temos outros cases que vamos ajudar o nosso líder a fazer um bom plano de desenvolvimento individual para a sua equipe? Não é para substituir o líder, mas é muito mais fácil a gente sair de uma folha em branco, né, gente? Então, de novo, nós temos uma varinha ali dentro do nosso sistema de gestão, e ela lê todos os inputs naquela visão 360 e fala, olha, esse aqui seria um plano de desenvolvimento para esse colaborador proposto. E aí, a partir dali, eles começam a aprimorar e desenvolver. Esse foi um segundo case utilizando a IA generativa. Então, a partir daí, com coisas bem claras onde a gente quer atingir, tendo conhecimento, aí a gente realmente avança e aumenta o número de casos. Esse é um pouco do modelo e forma que, ao longo do tempo, a gente vem empregando. Agora, muita coisa criada, né? Quando a gente fala na floresta, a gente tem
dentro de cada unidade produtiva das nossas fazendas, nós temos almoxarifados. Imagina como é essa logística de entrega de peças, de um equipamento que não pode ficar parado, né? O operador ele ganha ali na produtividade, né? Seja do corte. Então, uma máquina parada, baixa disponibilidade. Então, nós temos o almoxarifado digital, toda a gestão dos componentes, peças que saem. São poucas pessoas em cada uma dessas unidades. Então, tem RFID, controlando cada uma dessas peças. Mas a gente também tem um olhar muito forte para a segurança. Então, tem a questão de segurança dentro das fábricas, então, grandes armazéns, né, as empilhadeiras andando por tudo quanto é lado. E nós, por que não tirar vantagem de acessórios que você possa identificar a pessoa? Então, a conexão de equipamento com acessórios da pessoa, ele começa a dar o alarme. Ele dá um alarme, ele para o equipamento. Então, tanto a pessoa sente a vibração que tem algum equipamento próximo, numa área de uma distância que lhe permita ter uma reação. Mas e por que não tirar a inteligência de tudo aquilo que é registrado? Tenho certeza que muitas das empresas de vocês, todo mundo faz aquela nossa, né, gestão à vista, situações não seguras, e aquilo é volumes e volumes de dados a serem processados. Nós temos o Seguraí, que inteligência artificial que dá insights para os gestores. Olha, cuidado, em certas áreas tem muita gente que está deixando de utilizar realmente os equipamentos de proteção. Então, ele começa a aprender com esses dados e dá para que você faça ações para prevenir segurança. Então, a gente está tirando, né, de certa vantagem de todo esse volume de dados existente. Os casos mais tradicionais na parte de cliente, sim, marketplace com inteligência artificial, estamos avançando fortemente para os assistentes que ajudam na venda por WhatsApp, mas também nós temos um canal de venda muito forte ainda que é por telefone, tem muita gente que gosta, né? Mas por que não tirar vantagem da inteligência artificial acompanhando as vendas e, no final de cada hora, dando um input, falando, olha, você perdeu venda porque não tinha estoque, você perdeu venda porque você não ofereceu esse produto que era uma característica que esse cliente também compra. Então, todas essas estratégias, elas estão muito conectadas, mas nós temos uma estratégia para cada uma das funções da companhia, numa visão de 3 a 5 anos, uma clareza de qual é o grau de maturidade de cada uma dessas funções e como que a gente chega lá. Como acho que o André, não dá para chegar lá, não dá para colocar todos os processos no mesmo grau de maturidade ao mesmo tempo, tem que fazer priorização. Mas uma visão clara de onde chegar e o que fazer na companhia, isso é fundamental. Então, essa estratégia digital, ela é presente e a gente é muito disciplinado em perseguir ela. E é assim que a gente chega no mapa de cobertura de uma abrangência muito grande. Então, muitos dos produtos que eu falei, ou seja, de inteligência artificial aplicada, nós temos em toda a cadeia de processos da Suzano. Então, da floresta, por isso que da floresta ao cliente. Então, na floresta, né, drones, como que a gente evita, né, o uso de defensivos, como a gente monitora pragas, todo ele, como que a gente vê a qualidade da madeira, como o Bark Finder. A indústria, então, é um terreno fértil, é onde nós temos um grande volume de otimizadores e de produtos com inteligência artificial. Mas, na logística, nós não fazemos nenhuma das nossas distribuições sem que esteja rotas muito otimizadas, né? Então, quando eu falo desses números, de 1,7, 1,2, a Suzano tem por volta de 115 mil quilômetros de malhas viárias internas nas suas operações. Então, imagina fazer uma otimização e uma roteirização dessas malhas para a gente conseguir fazer uma colheita e entregar a madeira certa em cada uma das nossas fábricas. Isso é feito com inteligência artificial. Assim como toda a nossa programação dos nossos navios, e como eu mencionei, né, a Sofia ajudando ali as vendas, mas tem uma coisa que as pessoas gostam muito, a gente chama ali do vagalume. O vagalume
todo mundo aqui gosta de falar no GPT, tirar dúvidas. Eu mesmo falei aqui com o Alberto. Alberto, 115 mil quilômetros, que isso dá o quê, hein? Ele falou, poxa, vamos para isso. É maior do que a malha viária de Portugal. É incrível. Então, hoje você consegue, com uma facilidade, fazer essas dimensões. É muito mais fácil, né, as pessoas conseguirem relativizar o tamanho. Mas imagina que você está andando numa fábrica e você vê um equipamento e você vê algum tipo de coisa que não te parece normal. Antigamente, o operador voltava para dentro de uma sala de controle e ia olhar num painel, ver lá um scorecard, para ver quando foi a minha última manutenção. Hoje, não. Ele está andando na fábrica, ele vê um equipamento, tem o código de instalação, ele olha e fala com o vagalume. O vagalume está lá, Teams, que está no equipamento móvel dele. Ele fala, olha, instalação XPTO, pode ser falado ou digitado, instalação XPTO, quando foi a última manutenção? O vagalume vem e fala, opa, tem uma ordem de manutenção já aberta, você não precisa fazer nada. Mas tem peça suficiente? Ele olha e bate as peças requeridas para que está em atraso, porque está dependendo de uma entrega. Mas não tem numa outra planta que tem essa peça? Ele olha também. Então, isso é fantástico. Isso é você trazer coisas que a gente gosta do nosso cotidiano para dentro da empresa e acelerar a tomada de decisão. Então, o vagalume foi até um case que a gente publicou junto com a Google, dessa capacidade conversacional com os nossos dados, que são os dados transacionais, de forma mais simplificada. Então, tem muita tecnologia aplicada, e só assim para que a gente possa se manter realmente como uma empresa das empresas mais competitivas do mercado. Do ponto de vista dos pilares, acho que, né, a nossa evolução ao longo do tempo, nós temos um alinhamento, né, de 4 pilares e 15 fundamentos. Então, eu falei muito aqui de toda a questão de como a gente aplica a tecnologia, de como a gente faz a convergência e dessa visão ao longo do tempo, tem que ter clara. Mas e as pessoas? Como que nós estamos trabalhando e preparando as nossas pessoas para que elas não dependam, de repente, de um técnico para entender de toda essa tecnologia? É aí que entra, dentro da nossa área de ecossistema de inovação, o engajamento digital. O engajamento digital. Então, nós temos, né, desde toda a nossa parte desse desenvolver mentalidade, cultura digital, bastante forte, dentro do nosso currículo de treinamento, de formação, como também todos os demais pilares, né, desde o ponto de vista, né, de como a gente trabalha com as startups, como que a gente transforma a experiência do cliente. Então, é uma abrangência bastante significativa. Opa, desculpa. E do ponto de vista assim, mais claro de como que a gente trabalha com esse engajamento digital, além dessa parceria muito forte com as lideranças, os donos dos processos, fazendo a estratégia e executando ela, a gente vai preparando as pessoas. Então, desde o ponto de vista de uma formação de uma população, utilizando métodos onde a gente envolve o maior volume de pessoas, né, onde que a gente fala do nosso letramento digital, como formações mais específicas. Hoje, um dos nossos campeões ali de audiência é o programa que a gente chama do empoderamento digital. Então, além do upskilling, é quase que um MBA digital, onde a gente forma grupos multidisciplinares na área de negócio e eles mesmos aprendem tecnologias e eles desenvolvem as suas soluções. Mas essa formação também com o objetivo de ter um resultado, um resultado de negócio aplicado. E assim a gente vai mapeando dentro da organização quem são os nossos e-belts. Então, fazendo uma alusão aos tradicionais, né, o black, o green, nós temos os nossos in-belts, desde aqueles que têm noções básicas até os blacks, ou seja, aqueles que conseguem programar, conhecem inteligência artificial, e a gente vai mapeando e vendo a cobertura desse conhecimento dentro da organização. É
É um prazer enorme a gente ver essa evolução dentro da companhia e, principalmente, o grau de engajamento. Para fechar, eu costumo receber uma pergunta, como que é, Josi, trabalhar numa empresa, né, que é de base, tão tradicional, de 100 anos. É difícil você convencer da tecnologia? Na Suzano, não. Porque a Suzano acredita fortemente na aplicação de tecnologia e novas formas de trabalho para continuar avançando e crescendo.